nossa paraxá é Rê. Nós vamos começar o nosso estudo em Deuteronômio, no capítulo 11. Veja, então precisamos enxergar aquilo que Adonai tem para nós, nessa paraxá que já se encerra hoje, e nós então precisamos entender do Eterno. Nós precisamos entender a palavra do Eterno. Deuteronômio 11, 26, ele começa falando das bênçãos e das maldições, mas eu não gostaria de começar aqui no Deuteronômio 11, 26, não. Eu gostaria de fazer uma introdução da ideia central do livro do Deuteronômio. A introdução dessa ideia central, ela fala de uma unidade com Adonai, de uma adesão com Adonai. Já vi uma casca junto a uma árvore, quando ela começa, aquela casca grossa que está envolta na árvore, ela se deslocar da árvore, ela está deixando de ter adesão àquela árvore. Adesão é se unir ao outro numa unidade perfeita, com Adonai essa unidade. Primeira ideia central. A segunda é a obrigação do homem, que consta na nossa paraxá de servi-lo e amá-lo. A terceira obrigação é zelar pelo lugar do culto. 3 pontos centrais. Primeira é a unidade com Adonai. A segunda obrigação, servi-lo e amá-lo. A terceira obrigação, zelar pelo lugar do culto. Olha para você ver no Deuteronômio 12, o versículo 10 e 11. Olha bem. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o eterno vosso Elohim. Quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e morardes em segurança, olha só, lá fareis vir tudo aquilo que eu mesmo vos ordeno. Lá fareis vir tudo aquilo que eu vos ordeno. Venha me servir e me amar. É isso que ele está falando. Servir e amá-lo aqui então, versículo 11. Olha aqui, ao lugar que escolher o eterno vosso Elohim, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá trareis. Vem lá, traga para lá, para o lugar do culto. Olha aqui, está escrito aqui, tudo que eu vos ordeno. Os vossos erguidos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a contribuição das vossas mãos, toda escolha de vossos votos que votardes a Adonai. Isso é amar e servir a Adonai. Então, você verá isso aqui outra vez, essa repetição no versículo 6 do capítulo 12. Trareis a este lugar os vossos erguidos, os vossos sacrifícios, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, essa é a segunda obrigação. A terceira obrigação, ela é afirmada com mais frequência em todo o Código Deuteronômio. Zelar pelo lugar do culto. Zelar pelo lugar do culto. O lugar que Adonai escolher, não é o lugar que você escolhe. É o lugar que Adonai escolher. Ele será também a sede do Tribunal Supremo, o Beit Din. Cheguei uma vez no Nordeste e os homens estavam dizendo, pastor, nós vamos fundar aqui o Beit Din. Eu falei, vamos fundar o Beit Din. Esse Beit Din, esse Supremo Tribunal, não tem autoridade para nada. Ele é uma constituição humana, ele tem autoridade humana, jurídica, se quiser nos tribunais. Então, vai lá e forma nas faculdades, como advogado, tornam-se juízes, assumem os tribunais, aí tem uma autoridade jurídica física, menos espiritual. Porque não é assim que é formado o Supremo Tribunal. É respeitar, zelar pelo lugar do culto, que Adonai escolher para ali fazer habitar o seu nome. É no nome dele que há poder. Olha o Deuteronômio 12, 5. Olha o que ele diz. Não, mas buscareis o lugar que o eterno vosso Elohim, é o lugar que Adonai vosso Elohim escolher para nele fazer habitar, morar seu nome. Porém, no verso 10, você vai ver que ele diz assim, passai o Jordão, habitai a terra, que Adonai vosso Elohim vos faz possuir.
ele vos repousará de todos os vossos inimigos. Habitai em segurança. Você só vai, primeiro ele dar ordem de zelar pelo lugar único de culto, que ele escolhe. Depois ele diz, você vai habitar a terra em segurança. Porque nós temos que trabalhar algumas coisas com detalhes aí para que habitemos em segurança. Do mesmo modo que o Eterno escolheu o seu povo, ele deu a terra, também ele escolherá um lugar único entre todos. O versículo 11 fala isso, na parte A. Então, no lugar que escolher o Eterno vosso Elohim. Lá no Deuteronômio 16, quando ele fala das celebrações, no lugar, levarei as tuas ofertas, celebrareis no lugar que Adonai ali escolher. Lugar do culto. A partir, olha só. A raiz hebraica shakhan, morar, é formada pela palavra miskan. Presta atenção nisso para você entender. Morada. Miskan significa morada. Adonai ali estabeleceu morada. É isso. Que se aplica certamente no santuário do Sinai, aquele santuário que depois se tornou itinerante, e depois no templo em Jerusalém. Essa palavra Miskan vai aplicar ao santuário itinerante e ao santuário que foi construído por Salomão em Jerusalém, não é? O templo. O substantivo hebraico de Miskan, morada, é de gênero masculino. Ele vai designar, então, um lugar concreto. Após a destruição do segundo templo em Jerusalém, a tradição hebraica vai empregar outra palavra que sai desta raiz, Shekinah, que todos vocês conhecem. É a palavra Shekinah, que vai equivaler ao abstrato. Miskan vai equivaler ao concreto. Shekinah vai equivaler ao abstrato. Então, Shekinah vem da raiz Shakhan, que morar, morada. Essa palavra hebraica, Shekinah, tem a mesma ambivalência. O que significa ambivalência? Dois significados para residência. Para residência. Ela pode ser uma residência concreta ou pode ser uma residência abstrata. Vou te dar um exemplo claro. Pastor Isaac tem domicílio no Rio de Janeiro, mas ele está trabalhando, exercendo as suas funções em Vitória, do Espírito Santo. Um local, domicílio no Rio, e legal, e a residência abstrata cumprindo as suas funções. É a mesma coisa. Pastora Sandra gostaria muito de morar em Jerusalém, fisicamente. Mas o Eterno nunca me permitiu. Então eu tenho domicílio em Vitória, mas vou residir em funções em Jerusalém? Não. Eu moro em Jerusalém, mas eu estou com residência em Vitória. Eu estou com residência em Vitória, exercendo apenas as minhas funções, até que eu seja recolhida aos meus pais. Aí vou para o domicílio físico, legal, entendeu isso bem? Você precisa entender para você entender o lugar que Adonai escolhe para o seu culto. Então, a residência ela pode ser permanência obrigatória no lugar. Pastor Isaac está aqui, numa permanência obrigatória num lugar para exercer as suas funções. Eu também, pastor. Eu também. A base legal na Torá para afirmarmos isso encontra-se em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. Se você quiser ir lá, você pode ir. Êxodo 25, estamos afirmando isto. Êxodo 25, versículo 8. Eles me farão um santuário para que eu habite não no meio deles, no seio deles, no interior deles, no coração deles. Essa é a base legal para esse lugar específico. O santuário, o templo concreto, o templo itinerante, ambulante, que somos nós, né? Então você vai ver que Salomão, o construtor do primeiro templo, ele vai dizer isso com toda clareza. 1 Reis, capítulo 8, vai lá. Ele vai dizer isso com toda clareza. Nós estamos só fazendo uma introdução, porque depois nós vamos terminar com esse assunto lá no final. 1 Reis, capítulo 8.
Olha para você ver, o versículo começa do 25, isso aí, Leonardo, até o 27. Agora, ó eterno Elohim de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes, que tu lhe darias casa. Dá vontade de chorar, né? Por isso que você está orando Romanos 14, 15, Deuteronômio 32, versículo 43. Nele os gentios esperarão. É a casa de Davi, é a promessa de Davi. Então, não se faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho, me sirva e me ame para andarem diante de mim como tu andastes. Agora também, ó Elohim de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissesse ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Elohim na terra. Os céus, até os céus dos céus, não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei, você vai pegar a divindade e vai encerrá-la dentro de uma estrutura dessa? Você nunca faz isso, você não consegue. Elohim é o criador de todas as coisas. Salomão consegue entender isso perfeitamente. O código Deuteronômio, eu quero separar aqui. E nós vamos voltar ao código Deuteronômio, porque eu quero ver com vocês o item 2, que é a obrigação, são 3 obrigações. A unidade com Adonai, a servi-lo e amá-lo, a segunda obrigação, e a terceira, zelar pelo lugar do culto. A lição está fácil, não está difícil. A segunda obrigação, a primeira obrigação eu já falei, é a unidade com Adonai, né? Passareis o Jordão e habitareis a terra. Vigiai. Olha o versículo 32 do Deuteronômio 11. Eu quero voltar lá. Deuteronômio 11. O versículo 32, 31 e 32. Agora que nós vamos aqui. Estais atravessando o Jordão, para entrar a possuir a terra que vos dá o eterno vosso Elohim. Quando tomardes posse dela e nela habitardes, tende cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos proponho. Essa é a unidade, é a adesão com Adonai. Tende cuidado de cumprir, porque se você não tiver adesão com ele, você vai ser infiel a ele e não cumprirá isso. Olha o versículo 32, diz assim, tende cuidado, vigiai, em outras traduções, para fazer todas as leis e todos os julgamentos que eu mesmo dou faces a vós hoje. Isso aqui é a chave, vigiai. Vigiai, ele diz aqui, ó, em cumprir todos os estatutos e juízos, diz a nossa tradução habitual. Em outra tradução fala vigiar para fazer todas as leis, cumprir todas as leis, os julgamentos, e que eu mesmo dou faces a vós hoje. Você vai habitar a terra em segurança nessa condicional, justiça e juízo. E julgamento. Eis as leis, olha aqui, olha o 12. Eis as leis e os julgamentos. São esses os estatutos e os juízos. Eis as leis e os julgamentos. Nós não gostamos de leis e nem de julgamentos. Mas não habita a terra sem antes julgar a terra para poder habitá-la. Essa é a união com Adonai. Essa é a primeira obrigação. Eis as leis e os julgamentos, que agradareis para fazê-los, que aguardareis para fazê-los na terra que Adonai, o Elohim de teus pais, te deu para herdá-la, todos os dias em que viverdes sobre a terra. Você conhece uma música que nós cantamos aqui? Desfalece os meus olhos, esperando a tua salvação e o dizer da tua. Trata com o teu servidor, na grandeza do teu bem-querer, ensinando-me as tuas leis. Sou o teu servidor, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos
sou o teu servidor. Inteligência para entender os teus mandamentos. Quem pratica o pecado ignora o teu grande amor, desprezando as leis e os julgamentos, não vendo a ruína, ignoram a ordem, a justiça, espalhando destruição. É tempo de agir, ó servos por Adonai. Anulam tua Torá, é tempo de agir, ó servos por Adonai, os transgressores. Só até aí. Você sabe o que você cantou? Você cantou a glória da Torá. No Salmo 119, a partir do versículo 121 até o 128, você cantou a glória da Torá. Você cantou leis e julgamentos, justiça e julgamento. Andam atrelados juntos. Então você vai ver que o Salmo 119 vai lhe englobar. Ele é um acróstico. Cada uma das 22 letras da Torá, do alfabeto. Aí, em 8 versos cada uma. Os 8 versos comandados pela letra hebraica Ain falam da unidade com Adonai. O Ain é a letra hebraica que tem valor numérico 70. O tempo está cumprido para que você estabeleça justiça e julgamento, para que você prove para o mundo físico que você está em unidade com Adonai. É isso que ele está falando conosco. Essa é a nossa primeira obrigação, que se encontra na Parashá Re. Veja o que você e eu precisamos fazer. Pastor, isso está muito longe de mim, isso não é para mim. Não é verdade. Se você fizer adesão com Adonai, Yeshua disse que nós faríamos as obras que ele fez e muito mais. Mas se você se estabelecer nessa primeira obrigação do Código Deuteronômio, unidade com Adonai, julgamento e justiça. Olha lá, faço julgamento e justiça. Não me entregues aos meus carrascos. Vai lá no Salmos 119, ele diz, faço julgamentos. Olha o versículo 121. Olha só, faço julgamento e justiça. Ele diz assim, fiz o que é certo e justo, não me entregue aos meus opressores, aos meus carrascos. Versículo 121 do Salmo 119. Quando você cantou a glória da Torá. Olha aqui, ele está dizendo o que ele faz, não me entregues aos meus carrascos. O salmista está dizendo que ele precisa de garantia, precisa, contra os seus inimigos, pois ele está em adesão, em unidade com Adonai, coladinho com ele. Eu preciso de garantia, é esse o nosso clamor. Nós precisamos de garantia de vida, porque nós fazemos justiça e julgamento. É isso aí, o julgamento e a justiça podem existir sem o outro? Me diz, julgamento e justiça podem existir um sem o outro? Não? Não, a resposta é não, não pode existir. Não pode. Somente a justiça absoluta do julgamento permite o homem escapar o castigo da iniquidade. Por isso que o salmista no Salmo 26, ele diz, julga-me, Adonai. Julga-me. Julga-me a mim primeiro. Julga-me, Adonai, dos meus erros, dos meus pecados, das minhas dificuldades, das minhas mazelas, dos meus desejos desordenados. Julga-me, Adonai. Então, por quê? Porque senão ele se manterá na iniquidade. Quanto mais aquele que não quer vir para o eterno. Então, a primeira obrigação
de unidade é com Adonai, confirma que também os justos têm necessidade de exercer essas virtudes, justiça e julgamento. O justo, diz para o seu irmão, o justo tem necessidade dessas virtudes, justiça e julgamento. Ah, tá bom. Portanto, o julgamento e a justiça, eles se conjugam graças aos incessantes acordos para satisfazer um sem sacrificar o outro. Eu vou julgar sem sacrificar a justiça. Eu vou fazer justiça sem sacrificar o julgamento. Tá claro? Tá claro, não tá? Isso é a unidade com Adonai. Sem sacrificar um ou outro. Eu não posso fazer isso, sacrificar o outro. O profeta Isaías diz isso. Isaías 56, versículo 1. Você não precisa ir lá, se você não quiser. Assim diz Adonai. Guardai julgamento e fazei justiça. Guardai julgamento e fazei justiça. Próxima a vir é a minha salvação. Você já sabe que você tem que fazer julgamento e estabelecer justiça. O Salmo 119, no versículo 126, ele diz: já é tempo de operares, é tempo de agir, Adonai, porque anulam a tua Torá. Então é tempo, por isso que ele é comandado pelo número 70, a letra Ain. É tempo, está no tempo. É tempo agora de agir, de estabelecer justiça e julgamento. É tempo. É tempo disso. Não é? É tempo de julgar o mundo, condenar aqueles. Ah, pastora Santos, esse negócio é muito difícil. Aqueles que conduzem à ruína, que anulam a Torá. Quando a pessoa anula a Torá, irmãos, equivale a minar as bases de sobrevivência da humanidade. Diz para o seu irmão, quando eu anulo a Torá, eu mino as bases de sobrevivência da humanidade. Olha que coisa grave. E de todo o universo. E por isso que tem que estabelecer justiça. A urgência de agir em favor de Elohim revela-se que nesse tempo em que a ordem é negada e que toda a vida está em risco para ser destruída. Se você não for destruído pelos eventos que acontecerão na própria natureza, tome uma posição de se unir a Adonai e a sua Torá, porque você vai ser destruído com próprios eventos da natureza ou você vai mergulhar nas suas iniquidades. Porque é tempo de se levantar e tomar uma posição. Uma posição de oração, uma posição de servir e uma posição de amar. Amar a Adonai mais que você mesmo. Amar a Adonai mais que nós mesmos. Amarmos a nós mesmos. É isso. Porque a ordem está sendo negada. Perguntem os juristas se a ordem não está sendo negada. Essa madrugada eu estava estudando e eu saí daqui às 7 horas e eu dormi, pastor. Dormi, acordei às 10. Aí fui estudar, estava acordadinha. Então, eu passei a madrugada ali, naquele horário que o povo ainda está fazendo tumulto. O povo ainda está andando, ainda está cantando, ainda está tocando, soltando foguete. Ali perto do bairro da Penha, um foguetório sem fim. Ele solta foguete. A polícia apitava também, e sirene de polícia, mas olha, até 1h30 da manhã. Aí eu estava pensando, a justiça está sendo negada, Maria Célia. A justiça, as famílias presas em casas e a desordem correndo solta porque não tem controle. Não está assim? Não está assim? Está assim. A ordem é negada e a vida está em risco para ser destruída. Entenderam? Entenderam? A justiça e julgamento introduz o fervor, irmãos. A justiça e o julgamento vai dar uma introdução a uma vida fervorosa, porque você não julga e nem estabelece justiça sem vir para a oração. Não existe isso. Sem vir para a oração pela manhã e à tarde. Você não pode chegar aqui, você tem que orar em casa. Não existe. Justiça e julgamento sem fervor. Não existe. O fervor vai te conduzir às mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo
vai, nas mãos do Espírito, vai te conduzir à morte da natureza carnal. Ressurreição dos mortos. Então, olha só, a justiça e o julgamento vai suscitar em nós o fervor. O fervor vai te jogar nas mãos do Espírito Santo, porque ele vai se revelar. Ele não revela só a um, ele revela a nós para o benefício de todos. Ele está te revelando grandes coisas. Você tem uma revelação que você vai ganhar um carro novo. Eu não quero produzir essa revelação. Que o Eterno me livre disso. Eu quero mais, às vezes, que você ande de ônibus mesmo, para você sentir a dificuldade do povo. Agora de manhã eu vi Leandro Terrão, pastor. Leandro Terrão lá na Avenida Vitória, com uma simplesinha, é um engenheiro nosso. Coração lindo, engenheiro arquiteto. Coração lindo, puro. Está lá Leandro com o celularzinho dele filmando lá na Avenida Maruípe. Alguma coisa do outro. Ele deve estar fazendo. Ele trabalha com arquitetura e ele trabalha com a questão dos monumentos antigos da cidade. E ele sabe isso tudo na ponta da língua. Estar com ele é viajar com Leandro nos casarios da Grande Vitória. E meu ajudante, eu que sou ajudante dele, né? Então, eu que tenho que servi-lo, não ele a mim. Então, nós dois, né, e o pastor Isaac, estamos com ele, né, pastor? Estou vendo ali o homenzinho simples, beneficiando a própria cidade. Sem carro, nada, a pé, porque ele está sentindo as coisas, com certeza. Se eu me mantenho dentro do meu carrão, eu não sinto. Não estou te proibindo de ter carro e andar de carro. Eu só estou dizendo que você precisa sentir mais a necessidade do povo, né, pastor? Uma hora deixar o carro na garagem e sair de ônibus. Então, o Espírito Santo vai te jogar nas mãos da ressurreição dos mortos. Então a Torá vai dizer, vós destruireis, na hora que você está na mão do Espírito Santo, que ele começa a trabalhar a nós mesmos e nos infligir grandes aflições, agora você destrói os altares. Volta lá em Deuteronômio, capítulo 12. Pastora, agora você. Só um detalhe aí, quando a senhora fala sobre a questão da oração pela manhã e à tarde, e também com relação à justiça. A palavra tefilar, ela vem de uma origem, de uma raiz pelel, que é mesmo que justiça. Está vendo? O que o pastor está falando? Vocês estão prestando atenção? Então, tudo dentro de um contexto, né? Tudo dentro de um contexto. A oração pela manhã e à tarde e à noite, ela é a base para que a gente possa estar mantendo esse contato e entendendo aquilo que o Eterno ele quer para conosco. É isso então, aí. Tefilar vem de pelel, que é justiça. Justiça. A palavra tefilar. O pastor fez um complemento riquíssimo aqui. É de uma raiz dessa palavra, é justiça. Não tem como você fazer justiça e julgamento sem fervor, sem oração. Não existe. Aí você vai fazer isso que está aqui, ó. Versículo 2 de Deuteronômio 12. Vós destruireis todos os lugares onde as nações das quais herdais. Olha aí. Nas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Nessa tradução diz assim, nas montanhas altaneiras, nas colinas, em toda árvore luxuriante. Interessante isso, né? Destruireis todos os lugares. Está lá no início. Vós destruireis. Destruireis todos os lugares. Não devemos nos contentar, diz os fervorosos da Bíblia, em abolir apenas os deuses. Não devemos nos contentar em abolir os deuses. Mas temos o dever de demolir os seus altares. O dever de demolir os seus altares, de destruir suas estelas e os seus lugares sagrados. Você sabe o que é estela, né? Estela é uma pedra que você levanta ali para lembrar dos mortos. Deveis cuidar em pôr fim à pretensa sacralidade dos lugares santos cananeus.
Por quê, irmãos? Você vai entender isso. Sabemos que a continuidade do culto em certos lugares, mesmo porque a população pensa assim, eu era católico, apostólico, romano. Eu passei agora a ser crente, está tudo ok, nada, você só mudou de religião. Você não destruiu os altares e nem aboliu os seus deuses. Você mudou de religião. O culto continua do mesmo jeito. As coisas de pé da mesma forma, porque no seu coração o cristianismo continua. Você diz que retornou, mas você continua cristão. Não tem, isso não existe. Você mudou de religião. Você não destruiu os altares, você não demoliu os lugares santos deles, pretensas santidades deles. Então, após a mudança de religião, é um fenômeno muito frequente no meio de nós. Eu mudo de religião. É muito frequente. Não, a Bíblia não é, a Torá não diz assim. A Torá diz, vós destruireis. É isso que aqui está falando, ó. Todos os lugares sobre as altas montanhas. Vós destruireis. Como você vai fazer? Num fervor muito grande, caindo na mão do Espírito Santo e ele te jogando numa morte da sua natureza carnal. Só assim. Para a ressurreição do morto. Porque eu mato e eu faço viver, diz Adonai. Ele não diz que ele faz viver e depois ele mata. Não, primeiro é ao contrário. A Torá é ao contrário. É isso aí. Então, você vai ver que éramos católicos, agora somos crentes. Só mudei de religião. Eu não mudei nada. Assim permanece, por isso, irmãos, que você vê tantos crentes hoje no mundo fazendo orgias. Porque ele não mudou nada. A Torá é um livro que muda a nossa vida. Uma adesão com Adonai, eu sou outro. Mas você nem crê que ele pode fazer isso. Então, os lugares santos pagãos permanecem. Eles permanecem ainda nos dias de hoje, lugares de cultos cristãos. Me perdoem vocês. Permanecem do mesmo jeito. Deuteronômio 12:2 na parte B. Olha o que diz aqui. Onde as nações das quais herdareis serviram seus Elohims nas montanhas altaneiras, nas colinas, em toda árvore luxuriante. O que é isso, árvore luxuriante? Aqui não se trata de templos. Aqui não se está tratando de templos, mas de pontos específicos da natureza humana sem tratamento. Moisés fala aqui de uma proibição dos cultos estrangeiros. Perigo do povo voltar ao paganismo. Volta ao paganismo. Você volta a fazer até pior do que aquilo que você fazia. Se você não vigiar. Não vigiar. A obedecer a Adonai. Então, é uma ameaça que acompanha o povo o tempo inteiro. Essa insinuação à unidade com o mundo, com o Egito, e deixar a unidade com Adonai. Nosso Elohim. Insinuar-se. Você sabe o que é uma árvore luxuriante? Você sabe que a árvore fala do homem. Você sabe que é uma árvore luxuriante? É o desejo que nós temos desordenado pelas coisas do mundo. É luxúria. É o desejo desordenado que nós temos de sermos ricos, de sermos belos, de termos um corpo ideal, de tudo isso aí. Isso é luxúria. Tem toda a árvore luxuriante. Irmãos, quando nós nos insinuamos assim, nós nem percebemos que nós estamos em falta com a Torá. Nós nem percebemos. Os culpados nem sequer percebem claramente a sua infidelidade, a falta de adesão com Adonai. Nem percebe. Porque você não obedeceu. Você fez justiça, mas sem julgamento. Ou você julgou sem justiça, ou as duas coisas são juntas. Então, para eu destruir os altares, que não são templos, são altares interiores, eu tenho que ter uma vida de fervor, eu tenho que cair nas mãos do Espírito Santo, eu tenho que ser jogado, como José foi jogado dentro de uma cisterna, pelos seus. Não foi pelo inimigo, não foi por quem não o conhecia, não, pelos seus, jogado dentro de uma cisterna.
E de lá ele foi içado por um grupo de midianitas que passavam. E ele vai para o Egito para cair nas mãos do Espírito Santo, para ser tratado, para ser provado na área sexual, para poder agora ser o primeiro-ministro do Egito. Ele foi destruir os templos de Faraó no Egito? Destruiu algum templo de Faraó? Ele destruiu algum templo de Faraó? Destruiu o que estava dentro dele mesmo. Isso que é cair nas mãos do Espírito Santo. Isso é estabelecer justiça e juízo. Esse perigo, pastor Isaac, é grave, gravíssimo, porque você se torna infiel sem perceber. Você mantém a infidelidade dormindo com você, sem você perceber. Se você não estabelecer justiça e julgamento, julgamento e justiça, começar em nós, e não sair derrubando templos católicos aí, isso aí. Em toda árvore luxuriante, diz a palavra de Deuteronômio 12, versículo 2, a parte B. Atração pelos prazeres carnais, né? O estado do que é luxuriante, eu vou dizer para você, ele é viçoso, ele é abundante, ele é rico. Olha para a cara da pastora Sandra, se você vê isso. Uma cara de choro, que não consegue, tem dias mal andar ou mal comer. O luxuriante não é assim. Ele é robusto. Ele é exuberante. Ele ama o mundo e os seus prazeres. Ele não se dedica a deixar morrer o seu interior. Ele é belo. Tinha uma pessoa aqui que eu falava, lá vai o príncipe midianita. Os profetas também fazem sátiras. Deuteronômio 12, 3. Olha aqui. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não adianta mudar de religião. Não adianta mudar. Agora eu decidi retornar. Se Adonai não retornar contigo, meu amor, você não retornou coisíssima nenhuma. O salmista diz, retorna conosco, ó Eterno. Jeremias, capítulo 15, ele diz, se você retornar, eu te trarei. Eu te trarei. Eu virei contigo. Se ele não vier conosco, não adianta. Não adianta. Tirado, nem saudade de lá. Desmantelarei seus altares e quebrarei suas estelas. Incinerareis ao fogo suas acerás. Acerá ou Astarte aqui. As estátuas de seus Elohims vós a triturareis. Perdereis o nome deles no lugar. Você tem que apagar tudo. Isso significa apagar dentro de nós em primeiro lugar. Dentro de nós. Senão você sai quebrando templo aí e fazendo uma desordem. Não é isso, não. É dentro de nós. As acerás incinerareis ao fogo as acerás. As aceras. Acerá ou Astarte era uma grande deusa de Ugarite. Ugarite é uma cidade fenícia, no período neolítico. Então, ali poderia tratar dessas estelas sagradas, dos homens que levantam estelas para honrar o morto. Proibido pela Torá, totalmente proibido. Só a Academia Brasileira de Letras que faz essas coisas. Aqui não pode fazer isso. Não pode. Só a Academia Brasileira de Letras. Colunas, monumentos. O objetivo dessa proibição é evocar a lembrança do morto. A idolatria a si mesmo. Absalão deixou um grande pilar de Absalão, que você vai até hoje em Jerusalém, você encontra lá o pilar de Absalão. Isso é idolatria que você tem a si mesmo. Como morreu Absalão? Um revoltado contra seu pai, para destruir o reino de Davi. Morreu numa violência muito grande. E Davi fez o pai sofrer grandemente por causa da sua idolatria interior. Os símbolos, irmãos, não erigireis, no capítulo 26 de
de Levítico, que fala sobre essas estelas. Não erigireis para vós escultura ou estela, monumento nenhum que vai lembrar morto. Porque às vezes você já está vendo que você está na hora de ser recolhido, aí você começa a deixar a sua memória. Bem excelente. A Torá diz que são símbolos fálicos. Símbolos fálicos, que é da deusa Sera e da Astarte. Por isso que a Torá proíbe. O que é? Como escrever uma autobiografia antes de morrer ou deixar o ministério. É isso aí. Os símbolos fálicos, erigidos em sua homenagem à deusa Sera e Astarte, em Ugarit, a cidade fenícia, você sabe o que é fálico? Culto ao fálico é a imagem do órgão genital masculino. Que Ezequiel fala dele lá. Sabe por quê? É símbolo da natureza criadora, em honra a Sera e a Astarte. Aí você encontra nos desenhos, nas ruas, em mensagens subliminares, tudo isso. Você encontra. O símbolo é de uma mensagem de uma natureza criadora. Perdereis os nomes desses ídolos, julga, estabelece justiça e acabe com isso. Para que você possa viver em unidade com Adonai, senão não tem unidade. Não existe unidade. A Torá diz, perdereis o nome deles nesse lugar. É isso aí. Temos que fazer morar seu nome. Morar aonde? Em nós. Seu nome. O nome de Adonai. A segunda obrigação, irmãos, está toda na nossa paraxá. Servi-lo e amá-lo. Olha aqui para você ver. Olha, começa do capítulo 16 do Deuteronômio. Olha, vamos de trás para frente. Do 16. 16 você vai servi-lo aqui com as festas. E apresentar-se perante ele, quando ele virá para te abençoar. Olha aqui, ó. Olha bem, ó. Você vai às festas perante o lugar que ele escolheu, ó. Aonde que está aqui em Deuteronômio 16 isso? O verso 6, isso aí. Senão no lugar que o Eterno teu Elohim escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde. Está vendo? Ao pôr do sol, hora da sua saída do Egito. Aí ele vem falando de Pentecostes e da festa dos tabernáculos até o versículo 17. Isso é servir a Adonai. Depois você vai servir a Adonai no capítulo 15. Os 7 anos da remissão. Olha aqui, ó, a libertação dos escravos. Uma tarefa que quando nós libertamos escravos, nós estamos em harmonia com Adonai. Você está servindo e amando Adonai, porque você se preocupa com o outro. Aqui vem falando do pobre, que não dá tempo para ler isso tudo. Isso é servir Adonai. Servir Adonai. O versículo, no capítulo 12, olha ali para você ver. Do versículo 6 até o versículo 11 só. Vamos ler. Trareis a este lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis na presença do Eterno vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias por todo o bem com que vos abençoar o Eterno vosso Elohim. Não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo que hoje fazemos aqui, pois ainda não entrardes no descanso, e na herança que vos dá o Eterno vosso Elohim. Isso é servir a Adonai. Neemias, quando ali, no capítulo 10, ele vai travar uma responsabilidade com o povo de trazer a lenha para os sacrifícios, de estar em Shabat, de manter a casa. Não existe fazer quermesse nenhuma para a manutenção da casa. É responsabilidade nossa. Isso é servir a Adonai e amá-lo. Se faltar aqui uma comida, é responsabilidade nossa. Isso é servir e amar. Está tudo aqui, ó. Libertação do escravo é responsabilidade nossa. Auxiliar o pobre e o necessitado é responsabilidade nossa. Isso mostra que você está em unidade, por causa do julgamento e da justiça que aconteceu na sua vida, junto com o Espírito Santo, e com a vida fervorosa que você tem buscado levar. Agora você vai servi-lo e amá-lo. Agora, a terceira obrigação
Zelar pela unidade do lugar do culto. Zelar pela unidade do lugar do culto. Versículo 4 do Deuteronômio 12. Ó, não fareis assim para com o eterno vosso Elohim. Sim, no lugar que Adonai vosso Elohim escolher entre todos os vossos ramos, para nele colocar seu nome, olha aí, ó, versículo 5. Para nele colocar o seu nome, vós consultareis sua presença. Vem lá. Consulta a presença de Adonai, o nome dele. Se você vai ver qual é a liberdade que vai te dar o nome dele. O nome vai assegurar a possibilidade de você clamar e ele te ouvir, de você consultar e de você suplicar. O nome é colocado num lugar onde torna-se possível aos homens dirigir-se a ele como Salomão dirigiu-se. Vão lá? 1 Reis 8? Como Salomão dirigiu-se. Olha aqui. Isso é o nome dele, que estava na casa que Salomão havia construído. Olha aqui. Versículo 28 e versículo até o 30. 28 até o 30. Contudo, atenta para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ele está clamando a Adonai, o eterno meu Elohim, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. É como se tivéssemos uma liberdade com ele, de conversarmos com ele, de suplicarmos. Pastor Isaac, certa vez, determinou para um jovem aqui: por que eu te chamei e você não veio? Porque não está em unidade com Adonai. Não foi? Uma coisa está ligada à outra. Isso é o livro Isso é o Deuteronômio. Olha o 29. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Sim, ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus. Ouve e perdoa. Então ele diz: faz vir lá agora. O Deuteronômio 12, versículo 6, ó. Em outra tradução, diz: trareis a esse lugar os vossos holocaustos. Que lugar? Lugar do culto. Então ele diz assim: fazei vir lá vossos erguidos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossos votos, vossas gratificações. Eu estou grato a ti, Adonai, porque tu me abençoastes, me curastes daquela enfermidade terrível que eu vivia. Os primogênitos dos vossos bovinos e dos vossos ovinos. Nós estamos tratando aqui de sacrifícios oferecidos no lugar único de culto. O altar do sacrifício, localizado à entrada da tenda da congregação. Onde é o lugar único do culto? O altar do sacrifício. Ele está localizado à entrada da tenda da congregação. Vocês se lembram a tenda, o tabernáculo, a morada itinerante do deserto? O que você vê primeiro lá no pátio da morada? Na praça da morada? O altar do sacrifício. Ali é o lugar do culto. Ali é o lugar escolhido por Adonai. É ali. Vem lá apresentar os teus erguidos e os teus sacrifícios. Ali é o lugar. Por quê? Porque, irmãos, você vai aprender isso em Levítico. Levítico 17. Vai lá comigo, por favor. Olha como é que começa, pastor Isaac, o Levítico 17. Para mostrar esse lugar de culto que é o altar do sacrifício. Que ele pode ser montado na Praça Costa Pereira, ele pode ser montado aqui, como pode ser montado lá em Ferrosa. Ele é itinerante, não é? Itinerante, porque ele está dentro de você. Olha aqui, ó. Olha aqui, disse o Eterno a Moisés, versículo 1. Fazei vir lá, falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. Eu estou falando lá do Deuteronômio 12, fazei vir lá, no altar. Falarão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz: isso é o que o Eterno ordenou. Ora, se fosse só para Arão e seus filhos, ele não falaria a todo Israel.
Ele está falando aqui a Arão, aos seus filhos e a todo Israel. É isso que ele está dizendo aqui. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e não o trouxer à entrada da tenda da congregação, aonde está o altar do sacrifício, para oferecê-lo ao Eterno diante da morada, tal homem será considerado culpado do derramamento de sangue daquele animal. Derramou sangue, esse homem será eliminado do meio do seu povo. Então você viu ali que não é apenas para Arão e os seus descendentes. O homem da casa de Israel que degola boi, ovelha, carneiro, tudo para oferecer. Então, você verá que no acampamento ou fora do acampamento ele vai degolar. O versículo 4 é que na entrada da tenda do encontro da morada, não o conduziu para apresentar um presente a Adonai diante da morada de Adonai. Você tem que ir ao altar do sacrifício ali. A legislação bíblica vai exigir isso. O sangue é computado ao homem que não se apresentou verdadeiramente como a Torá exige. Ele vai pagar pelo sangue que foi derramado ali daqueles animais. Ele será cortado do meio do povo, porque ele não se apresentou vestido direito, pastor Isaac. A legislação levítica constitui, assim, o monopólio dos sacrifícios prestados. A obrigação de subir a rampa, por que ela vai fazer esse monopólio? Por causa da ressurreição dos mortos. Para você chegar no altar do sacrifício, você tem uma rampa para subir. Aí você sobe com o seu animal na mão, a sua natureza carnal na mão, para depositá-la diante do altar, para que ela morra. A natureza carnal. Por isso que ele é o lugar único de culto. Por isso que se você não deixa morrer a natureza carnal, não tem conversa com Adonai. Não tem. Você caiu na mão do Espírito Santo, esqueça. É morte na certa da natureza carnal. É morte na certa. Por isso que a legislação vai aqui centralizar o lugar de culto. Ela vai centralizar a entrada da tenda. Lugar único. Lugar único de culto. Lugar único está sobre a vida de cada um de nós em toda a face da terra. Assim sendo, podemos afirmar que o lugar único é o altar do sacrifício. E a nossa obrigação de zelar por ele. Como é que eu me apresento diante de Adonai para oferecer um sacrifício sem eu querer? Porque uma coisa é você se apresentar e não querendo deixar a sua vida do mundo. Outra coisa é você, mesmo vivendo aquilo ali, chorando e clamando por libertação, você se apresenta. Ele vai libertar. Você precisa crer que ele vai libertar. Por isso que você precisa zelar pelo lugar do culto. Você precisa zelar, isso é palpável. Isso não está longe de nós para que não... Você não precisa ir a Jerusalém para adorar. Jerusalém é você não reside em Jerusalém. É é o seu domicílio. Você reside em Vitória com as suas funções. Se não acontecer o sacrifício dentro dessas regras, esse homem é cortado do seio do seu povo. Porque essa é uma regra religiosa, altamente espiritual, ele é cortado, pastor. Eu não sei se os rabinos falam que não é uma execução. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas eu vou te mostrar que as questões religiosas, se nós ficamos andando iguais bobos, flutuantes, achando que Adonai vai aceitar aquilo que nós fazemos. Irmãos, a gravidade da sanção promulgada aqui será cortado do meio do seu povo, é explicada pela necessidade de extirpar do povo o costume de oferecer sacrifício a ídolos. O costume de oferecer sacrifício a ídolos. Às vezes você oferece para você mesmo. Você faz um projeto para você. Porque você quer distrair seu tempo, que você está um pouco desocupado. Aí você vai trabalhar.
Isso não tem aceitação nenhuma diante de Adonai. Ou você vai porque você quer servi-lo e amá-lo, e quer arrancar esses deuses de dentro de você, ou você não se apresenta. Por isso que a pena é afasta do meio do meu povo. É muito duro, por causa dos ídolos das colinas. Aí, o Levítico, capítulo 17, no versículo 5 a 6, ele diz assim: isto é para os filhos de Israel, tragam seus sacrifícios que agora imolam no campo aberto, e os apresentem ao Eterno à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Eterno. Por quê? Que é o sacerdote oferecendo sacrifício pacífico? Porque você fez paz com Adonai. Você fez paz com ele, por isso que é sacrifício pacífico. O sacrifício de pacificação implica que a gordura e o sangue fossem oferecidos sobre o altar, mas a carne você vai comer junto com o sacerdote. É isso aí. Olha aí para você ver o versículo 6. Ó, o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Eterno, à entrada da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Eterno. Então, somente após esta oferta, Adonai, era permitido o consumo da carne do animal. O único sacrifício que permite consumir a carne do animal das pacificações é quando nós fazemos paz com Adonai. Você vê aí, do versículo capítulo 7, até o versículo 10. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. Olha aí. Nunca mais. Por quê? Com os quais se prostituíam, com os quais adoravam ídolos. É isso que ele está falando. Depois nós vamos acabar de ler aquilo ali. Eu quero conferir com você uma questão lá em Josué, no capítulo 22, para você ver quão grave é essa questão. Ali em Josué 22... Eleazar, ele sim, acho que é ele que é o sacerdote em exercício, pastor. É Josué capítulo 22. Que a tribo de Manassés, meia tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles vão construir um altar de testemunho. É Finéias, filho de Eleazar. É Finéias, filho de Eleazar. As três tribos vão construir um altar e constroem um grande altar, chamando esse altar de altar do testemunho, não altar para oferecer sacrifício. Finéias se levanta com 12 tribos, com 12 príncipes das tribos de Israel, e vai ao encontro deles e dizer: por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão erigindo um altar fora do lugar de culto? Finéias vai lá e diz para eles: olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Finéias, filho de... Versículo 13. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com ele enviaram 10 príncipes, de cada casa paterna, um príncipe, 10 príncipes. De todas as tribos de Israel, cada um o cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram: assim diz toda a congregação do Eterno: que transgressão é essa que cometeis? Construindo um altar fora do lugar escolhido por Adonai? Aqui, é isso que eles estão falando Levítico capítulo 17, de 1 a 6. Aqui, ó. Contra o Eterno Elohim de Israel, deixando de seguir ao Eterno, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Eterno. Aí eles chamam esse altar de altar do testemunho. Eles convencem Finéias. E Finéias e os outros vão voltar, porque não era o altar do sacrifício, era o altar do testemunho. Vocês sabem que todas as tribos do norte, todos eles foram os primeiros a irem para o cativeiro, foram os primeiros que idolatraram, disseram que é para os filhos não esquecerem do Elohim de Israel, construir esse altar do testemunho fora do lugar de culto. Altar, local de culto é a entrada da tenda no altar do sacrifício. Vai Israel inteiro aqui, uma guerra estava estabelecida aqui, por causa da questão de Levítico 17, de 1 a 6. Do local de culto, que está no livro de Deuteronômio. Zelar pelo local de culto. Aqui você vai poder ler em casa, ó. Olha só. Ele diz assim, leia o versículo
21. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, aos cabeças dos milhares de Israel. O poderoso, o Elohim, o eterno, o poderoso, o Elohim, o eterno, ele o sabe. Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou desobediência ao eterno, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos tornar de após o eterno, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o eterno mesmo de nós o requeira. Finéias volta, não arranja confusão com eles, mas eles, irmãos, vão ser os primeiros a irem para o cativeiro. De Dan, né? É Dan, eu acho, a tribo de Dan. Eles criam um local de culto. Assim você encontra aí, ó, igreja, igreja, igreja na esquina, igreja na outra esquina, movimento judaico, tudo envolvido. Você pergunta se Adonai está retornando com eles? Faz a pergunta. O cumprimento da Bíblia está acontecendo? Adonai retorna com vocês? Retorna? Ou vocês são viçosos e exuberantes, luxuriantes? É isso aqui que vai acontecer aqui. A cobrança vem imediata ali. A aplicação, eles iam cortá-lo do meio do povo. A aplicação dessa pena é deixada nas mãos dos céus. É o próprio Adonai que vai aplicar essa pena, cortar do meio do seu povo, para estabelecer justiça. Jamais, irmãos, nenhum tribunal humano irá aplicá-la, pois os delitos atingidos por essa sanção são de natureza religiosa. Igual quando você não celebra a Páscoa, você pode ser, quando você come pães fermentados na Páscoa, você pode ser cortado, eliminado do meio do seu povo. Está lá na Torá. Quando, várias coisas tem aqui, ó, que eu assinalei aqui, ó, quando você rejeita a circuncisão. Está lá escrito, lá em Gênesis capítulo 17, ali a circuncisão do órgão viril, mas Jeremias está lá cobrando a circuncisão do coração. Ezequiel da mesma forma. Isso é uma questão religiosa. Você será cortado do meio do povo. Quando você nega a purificação. Vai lá, pastor. Pastor, um detalhe interessante aqui, no capítulo 16, diz que para fazer o seu nome habitar. Isso. Ou seja, a gente precisa de fato fazer essas celebrações das festas, fazendo habitar o nome do Eterno. É bom a gente lembrar que o nome dele está ligado com os mandamentos. Então, se naquela casa se guarda o Shabat, lógico, com entendimento, né? E se celebra as suas festas, de acordo com a Torá, ali habita o seu nome. Aí tem que envolver todo um princípio de justiça, amor. Não, pastor, celebrando festa, mas envolvida com orgia por trás. Sim, não dá, não. O nome é ligado com os mandamentos. O nome é ligado com os mandamentos. Mas você não pode ser falso. E não é infidelidade sem fim. Não é? A negligência e a purificação, essa eu quero ler. Números capítulo 19. Negligência e a purificação. Números capítulo 19. Olha aqui a partir do versículo 13 até o 20. Olha aí, Dulce, seu sonho. Aqui, ó. A negligência com a purificação. Todo aquele que tocar um morto cadáver ou alguém que morreu e não purificar, contamina o tabernáculo do Eterno. Contamina o quê? A morada. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo, permanece nele a sua imundícia. Esta é a Torá a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Também todo recipiente aberto, que não tenha sido fechado. Números capítulo 19, versículo 15. Com uma tampa ou com atadura, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que tenha sido morto pela espada, ou alguém que tenha morrido de causas naturais, ou nos ossos de algum homem, ou em alguma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo tomarão um vaso com um pouco de cinza da vítima queimada, como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então um homem limpo tomará isopo e a molhará naquela água, espargirá sobre aquela tenda,
e todo utensílio e as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tenha tocado em ossos de alguém que tenha morrido, que morreu de causas naturais ou numa sepultura. O homem limpo espargirá. Porém, versículo 20, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Eterno. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. Nega a limpeza, nega a limpeza, nega. Agora, eu quero voltar em Levítico 17, versículo 7, que eu estou acabando e tenho que andar aqui com vocês. Levítico 17, versículo, para você entender por que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Porque o que os gentios sacrificam a demônios, a ídolos e a demônios. O que os gentios sacrificam. Por isso que eu falei para vocês, leia Romanos capítulo 15, que ali tem uma profecia repetida ali por Paulo, de Isaías, da Torá, de Deuteronômio 32, que fala, nele os gentios esperarão para a purificação, para ensinamento da Torá, para tudo isso aí. Olha aqui no versículo 7. Você vai ver aqui, ó, eles não mais sacrificarão seus sacrifícios aos bodes. Você sabe por que fala aos bodes em outra tradução? Você sabe não? Atrás do qual eles se prostituíam, porque o bode tem chifre. O chifre fala de exaltação. Exaltação do homem. Por isso que sacrifica demônio, a bode. E não Adonai. Por causa da exaltação do coração, coração exaltado, orgulhoso, soberbo, que não aceita nada. Será para eles uma regra de perenidade para seus ciclos, está escrito aqui, ó. Lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Trata aqui dos ídolos, dos demônios, dos espíritos malfeitores. A Parashahê traz um capítulo inteiro, Deuteronômio 13. A proibição contra os ídolos. O capítulo inteiro da Parashahê. Deuteronômio capítulo 13, escreve lá no seu espelho com o seu batom que você tem, com o seu pincel que você tem. Deuteronômio capítulo 13, eu sou proibida de idolatrar a mim mesma. Espelho, espelho meu, qual mulher mais linda do que eu? Escreve lá. Escreve lá. Para você lembrar de Deuteronômio 13. Que Adonai proíbe, prevenindo você e eu contra os ídolos. Olha o Deuteronômio 32, versículo 17. Pastor, o senhor me perdoa, mas eu vou com eles ali. Deuteronômio 17. Olha aqui, 32, 17. Deuteronômio 32, 17. Aqui Moisés está profetizando a rebelião de Israel e que Israel vai oferecer cultos a demônios. Porque deixou o lugar de culto, deixou de zelar pelo lugar de culto exigido pela Torá. Que Deuteronômio exige. Olha aqui, ó, vê. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Elohims, a deuses que não haviam conhecido, novos deuses recém-chegados, os quais vossos pais nunca veneraram. Vocês agora vão venerar. É isso que Moisés está falando. Vai ao Salmo 106, para nós chegarmos... Salmo 106. Aqui eu faço questão. Salmo 106. Olha aqui. Por que você tem que destruir os altares? Porque você vai continuar adorando esses... Ó, não destruíram, versículo 34. Não destruíram os povos como o Eterno ordenou na Parashahê, no Deuteronômio 12, no versículo 2, versículo 3, versículo 4. Não destruíram, mas se misturaram com as nações, adoraram seus costumes, viveram como os ímpios, serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, aos deuses. Porque, vai lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10.
1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, a Bíblia não tem espaço para outra coisa. A idolatria e o culto aos demônios está no título aqui da minha Bíblia. Versículo 14 do capítulo 10. A idolatria e o culto aos demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como é entendido, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue do Machia. Não é o pão que partimos a comunhão do corpo do Machia. Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo. Pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. Olha aqui, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Elohims. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do eterno e da mesa dos demônios. Paulo é duro aqui. Porque você esqueceu de zelar pelo lugar do culto, aonde você tem que oferecer as suas ofertas, demonstrar para o mundo físico que você serve e ama Adonai. É isso aí, que você serve e ama. Os gentios, irmãos, aqueles que não têm a Torá, são representados por seres sobre a forma humana e a forma de animal. Você sabe disso. Com a cabeça coberta de uma tiara. Enfeitada de chifres. Por quê? Tendo chifres aqui, demonstra poder e autoridade. E exaltação. Sabe quem vive assim? Os sátiros gregos. Você entra lá na internet, olha, sátiros gregos. Você vai ver a imagem dele. Ele tem o pé de bode, tem a tiara na cabeça, os chifrinhos aqui. Tem um tirso na mão, tem às vezes uma flauta, um instrumento musical. O tirso é porque ele leva ali um bastão com os ramos de oliveira e com a oliveira em fruto, para mostrar que ele dá fruto. Isso são os sátiros gregos. É uma divindade que ela espalha devassidão e ludíbrio. É isso aí. É para estabelecer a devassidão, para ficar esta coisa desregrada e desordenada que nós encontramos nos nossos dias. É isso aí, é uma divindade. Ele era um bode, como Daniel falou. Léo lembrou muito bem. Como Daniel anuncia, porque Daniel conhecia a Torá. Daniel conhecia a Torá. Então Daniel teve a visão de Alexandre como um bode. Ele viu um sátiro ali, né? Daniel deve ter visto. Irmãos, chifre no hebraico significa poder e autoridade, mas significa raio de luz. Vocês acreditam que a Vulgata Latina, quando traduziu a Bíblia, ela põe no lugar, Neuma, de raio de luz, não tem lá que o rosto de Moisés resplandecia, lá no Deuteronômio, acho que, é Êxodo 32 ou 34. Moisés desce e o rosto resplandecia, ali simboliza raios de luz, eles traduziram como chifre. Ele faz Miguel Ângelo, uma estátua de Moisés com 2 chifrinhos. Por causa de uma tradução errada. Lembra dos chifres do altar? É para buscar o perdão onde Joabe foi buscar. Lembra disso tudo aí? O chifre tem um valor tremendo. Joabe vai buscar perdão ali. Então, Adonai vai exaltar o chifre do justo, ele vai exaltar o poder de Davi e a sua descendência para sempre. Diz o Salmo 137. Quando Adonai exalta o justo, é para a salvação do justo. Como ele exaltou José. Mas quando os irmãos o jogam lá, ele tem que ser tratado. Irmãos, nós temos muito que ser tratados. Nós precisamos muito. O chifre de Davi, a luz de Davi, no Salmo 132, depois você lê em casa, vai resplandecer. Vai resplandecer.
Mas eu quero te mostrar algo muito, muito, muito importante. Que tem muitos religiosos que botam chifre na cabeça. Você pensa que não? Na Bíblia tem Zedequias, filho de Kená, Aná. Para dizer para o rei que o rei ia voltar vitorioso. Falso profeta. Que está ali em Deuteronômio capítulo 13, que eu mandei você decorar. Decora, escreve, escreve, escreve. Não escreve no computador assim, digitando, não. Escreve, ó, de punho. Escreve para você decorar a Torá. Escreve de punho, igual ela é escrita. Ela não é escrita em computador, não. Tá? Tá? Digitando em teclado, não. Escreve de punho. Vai fazer o exercício da sua mão. Vai, para você ver que diferença que é, para você memorizar. Então, ele faz ali chifres para se exaltar. Isso são os religiosos que se exaltam. Eles têm chifres. Tem chifres para exaltação. Agora eu quero te mostrar, aqueles que têm chifres não se arrependem. Quer ver? Quer ver? Apocalipse 9. Eles não se arrependem. Olha lá para você ver. Eles não reconhecem e nem zelam pelo lugar de culto. Capítulo 9 de Apocalipse. Olha o versículo. 8, começa do 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é a sexta trombeta, tá? Isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, não podem ouvir, não podem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Tudo proibido nessa paraxá. Nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Agora, onde que vai sair a voz da trombeta? Veja no versículo 13. Olha que coisa interessante, pastor Isaac. A voz virá do altar. Tá? Viu? A voz virá, zele pelo lugar de culto. Olha aqui, o 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar, dos 4 chifres do altar, simbolizando poder e autoridade, que estava diante de Elohim. É com essa voz desse altar, pastor, que a última trombeta tocará. Então é bom nós zelarmos pelo altar, lugar de culto, único de culto. E o Eterno nos abençoe, nos dê toda graça, para que sejamos zelosos para servi-lo, para estarmos em unidade com Ele. Apocalipse capítulo 9, o versículo 13 é a última trombeta que vai tocar. A voz dessa trombeta sai do altar e dos 4 chifres. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua.